internauta, nós iremos analisar os conhecimentos específicos sobre o BNDES. Inicialmente, cumpre ressaltar que essa matéria, legislação específica do BNDES, só está sendo cobrado para o cargo técnico administrativo. Nós vamos analisar a Lei 4595/64, que trata, entre outras coisas, sobre o Sistema Financeiro Nacional e, no caso específico, nós vamos estudar de forma aprofundada o artigo 1º, 17, 18, 22 ao 24. Também vamos analisar a Lei 5662 de 71, que enquadra o BNDE como empresa pública e dá outras providências. Nessa lei 5662/71, nós vamos estudar os artigos 1º, 3º, 5º, 6º e 10º. E também iremos analisar o decreto 4418 de 2002, que aprova o novo Estatuto Social do BNDES, e no decreto 4418 de 2002, que aprova o novo Estatuto Social do BNDES, nós vamos analisar do artigo 1º ao artigo 10º. Bom, gente, lá no edital fala que serão distribuídos 12 pontos para essa matéria, conhecimentos específicos do BNDES, sendo que 3 questões vão valer 1,5 ponto cada e 3 questões 2,5 pontos cada. Então, na verdade, gente, vamos prestar atenção nessas videoaulas que eu tenho certeza que vocês vão conseguir tirar de letra essas questões na hora da prova, tudo bem? Bom, inicialmente nós vamos começar com a história do BNDES, desde a sua criação até a sua atualidade. Bom, em 1952, a Lei 1628 criou o BNDES como uma autarquia federal. E o objetivo, na época, é que o BNDE fosse um órgão formulador e executor da Política Nacional de Desenvolvimento Econômico. Inicialmente, o banco investiu em infraestrutura e, com criações de estatais, ele passou a investir também na iniciativa privada e na indústria. Já em 1960, o banco começa a liberar linha de financiamentos nos setores agropecuários e também linha de financiamento para as pequenas e médias empresas. Em 1964, ele começa a descentralizar suas operações e cria escritórios regionais em São Paulo, Recife, Brasília. Também em 64, ele começa a operar em parceria com uma rede de agentes financeiros credenciados pelo Brasil. Bom, também em 1964, o ano de 1964 foi uma peça, a história do BNDES no ano de 1964 foi fundamental na política de substituição das importações. Também nesse ano de 64, houve muito investimento nos setores de bens de capital, insumos básicos, no segmento de informática e microeletrônica. Bom, em 1971, a empresa BNDE é enquadrada na categoria de empresa pública. Então, desculpa, gente, a autarquia federal, que o BNDES foi criado como autarquia federal, ela é enquadrada como empresa pública. E o que facilitou esse enquadramento na categoria de empresa pública da antiga autarquia federal BNDE? Na verdade, possibilitou maior flexibilidade na contratação de pessoal, maior liberdade nas operações de captação e aplicação de recursos e menor interferência política, como empresa pública. Já em 1974, o BNDES estabeleceu 3 subsidiárias para atuar no mercado de capitais e, dessa forma, ampliar as formas de capitalização das empresas brasileiras. Em 1980, teve uma integração das preocupações sociais à política de desenvolvimento. E a gente vai ver que essa integração das preocupações sociais com a política de desenvolvimento vai refletir no nome da empresa BNDE, porque a partir de 1982, o BNDE passa a ter a denominação BNDES, em função de um fundo de investimento social. Então, as subsidiárias que já existiram, aquelas 3 subsidiárias, elas se fundiram na BNDESPAR, e essa alteração na política social fez com que o banco passasse a denominar-se BNDES. Em 1982, o banco também começa a incentivar empresas brasileiras a concorrer com produtos importados e também começa a incentivar as exportações que, em 1983, tiveram um programa específico para exportações. Em 1990, o banco teve um importante papel na privatização das grandes empresas estatais brasileiras. Em 1991,
o banco se tornou o órgão responsável pelo suporte administrativo, financeiro, técnico do Programa Nacional de Desestatização. Em 1993, o banco começa a estimular a descentralização regional e começa a investir em projetos nas regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste. E também o programa de exportações passou a incluir as micros, pequenas e médias empresas. Em 1993 também, o banco começa a preocupar com o meio ambiente e também, inclusive, inclui nos seus projetos a classificação do risco ambiental. A área social deu início ao programa de microcrédito. Em 1995, o banco começa a apoiar o setor cultural e investe na produção de filmes e na preservação do patrimônio histórico e artístico nacional. Em 2006, o banco começa a investir na economia da cultura, com financiamentos para todas as etapas de sua cadeia produtiva. Bom, de 2008 até os dias de hoje, o banco tem a sua consolidação da vertente social na missão do banco, ou seja, o banco consolida a vertente social na missão do banco, que tem o intuito de promover a competitividade da economia brasileira de forma agregada à sustentabilidade, à geração de emprego e renda, à redução das desigualdades sociais e regionais. Também em 2008, o banco começa a apoiar os projetos que solicitam apoio ao desenvolvimento local e regional, que tem um compromisso socioambiental e também a capacidade de inovação.